Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política e também do debate dos assuntos que estão sempre na nossa pauta aqui da cidade, da região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública e a cultura, né? Mais uma vez, na nossa pauta, a cultura que faz pensar, que faz raciocinar, não é? E faz formar opiniões também, o que é muito importante para todos nós, de todas as idades, né? É importante que a gente... E de todas as matizes ideológicas, né? Ou políticas, no caso, tá certo? Lembrando sempre que a gente tem sempre o nosso espaço aberto aqui na TV Santa Cecília no Ponto de Vista para discutir também os temas, né? Os assuntos de interesse nacional. Não vou nem falar o que aconteceu ontem, você viu aí por toda a mídia nacional, a polêmica toda que foi criada entre o presidente da República, o presidente da OAB, enfim. E curioso que o Miguel Reale Júnior se posicionou mais uma vez, né? Ele que foi o coautor do processo do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, junto com a hoje deputada estadual Janaína Pascoal, dizendo que não é mais caso de impeachment, não, e sim de interdição. Não sou eu que estou dizendo, né? É o Miguel Reale, que para os radicais de direita tem muito significado, porque afinal de contas foi um dos responsáveis pela queda da ex-presidente, tá certo? Lembrando sempre a você, de segunda a sexta, o Ponto de Vista tem sempre uma reprise aqui na Santa Cecília TV a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Quem está com a gente aqui à minha esquerda, começando tecnicamente aqui pela esquerda, o companheiro Diogo Brígito, um dos responsáveis pela revista Nove Cidades, e que vai colaborar com a gente nessa edição. Tudo bem, Diogo? Prazer revê-lo. Tudo bem, prazer é meu. Obrigado pelo convite. E aqui à direita, o nosso secretário de Cultura aqui da cidade de Santos, né? O nosso Rafael Leal, que volta aqui ao programa para a gente fazer um balanço aí de uma série de eventos importantes, eventos culturais, enfim, que trazem muito resultado aqui para a cidade e a sequência aí do ano de 2019. Tudo bem, Rafael? Prazer revê-lo. Prazer é meu. Dar um abraço para toda a audiência do Ponto de Vista, meus colegas da mesa também. Vai ser um prazer te debater cultura, colocar a cultura em pauta aqui na região. E o Marcos Santana, sempre atento às redes sociais, nas transmissões nossas aqui do Ponto de Vista, sua participação sempre importante conosco, está sempre lá na ponta. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Boturão, a tarefa dos eleitores de Bolsonaro, aqueles aficionados ali, que já era difícil, está ficando praticamente impossível defender o atual presidente dos impropérios que ele vem dizendo aí. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Lembrando o mantra de todos os dias aqui no Ponto de Vista, ao vivo, né? Acabamos o programa sempre às 2h30 e a reprise é só às 8. Então tem aí esse espaço de tempo que a gente nunca pode, nem, às vezes, nem imaginar o que vai acontecer, né? Nesse período de tempo em que, como ontem, por exemplo, o presidente não atendeu ao chanceler francês, né? Ele foi cortar o cabelo. Vamos cortar o cabelo, entendeu? Imagina se vem aí o prefeito não se dá bem com o governador, mas o governador passa aí, vai lá no palácio e tal, foi recebido lá pelo secretário que chegou à frente e tal, e na sequência o prefeito avisou, viu, governador, que não vai dar para atender, porque tem outros compromissos, tá bom? Fica para a próxima visita sua, ou ele dá uma passada no palácio lá na semana que vem, enfim, e dali a 40 minutos, meia hora, você vê uma live lá do prefeito cortando o cabelo, né, e dizendo um monte de impropérios, né? Olha, eu nunca pensei viver para assistir isso, viu, Rafael? Mas é melhor do que estar morto, né? Me parece. Ou não. Ou não, né? Sabe-se lá, né? Verdade. Muito bem. A gente tem aí uma situação bastante interessante aqui, porque o presidente Bolsonaro assumiu e naquela volúpia, né, de ser diferente do PT, enfim, do próprio Temer, do MDB, reduziu aí significativamente o número de ministérios e um dos ministérios que perdeu aí a condição de, né, foi exatamente o Ministério da Cultura, que agora está na Cidadania, não? Cidadania, né? O Ministério da Cidadania não é mais
o Ministério, não sei se é uma secretaria exatamente, funciona assim, uma secretaria do Ministério da Cidadania, né? A gente já conversou algumas vezes aqui com algumas figuras ligadas à cultura, é bom sempre saber do secretário como é que a área vai se virando aí, porque você tem contato, claro, com uma série de outros colegas seus aí pelo Brasil afora, né? Gente que luta sua camisa diariamente para fazer a cultura continuar andando no Brasil. Foi uma perda muito grande, Rafael? Foi. Acho que eu não gosto de fazer o confronto político e nem ideológico, né? Do ponto de vista pragmático, né? Essa que é a discussão, na verdade, né? E tenho convicção, já foi um erro crasso logo de saída já desse governo, foi um erro, um equívoco histórico. A história vai mostrar isso aí, porque o próximo, sem dúvida alguma, vai retornar com o Ministério, que é muito importante. Mais do que extinguir o Ministério, a agenda do governo. Você pega uma agenda do governo, não tem uma agenda positiva para praticamente nenhum tema, mas falando de cultura, não existe agenda cultural, ou seja, uma agenda diária de governo na pasta da cultura, que para a gente é péssimo para toda a classe cultural, que a gente discute, seja nacionalmente no Brasil inteiro, ou seja, a gente não tem essa agenda cultural, sobretudo agora o problema com a Ancine, quando o atual governo fala que vai começar a ter filtros também. Ou seja, eu acho um acerto, vamos falar de acerto, o único acerto que teve foi de fato tirar a Ancine do Rio e levar para Brasília. Acho que isso foi um acerto, assertiva essa decisão, não tinha por que estar no Rio. Acho que no Rio você acaba prestigiando uma única indústria só. Então, você levando para Brasília foi assertivo, só que tirando isso aí, não teve mais nenhum acerto na área cultural nesse governo. A gente está falando aí de quase 300 dias já de governo, ou seja, 220 dias de governo, e o único acerto na cultura foi essa mudança de endereço. Você vê que o caminho está muito ruim. A gente não teve nenhum projeto aprovado, a gente teve caças das bruxas, ou seja, a gente assiste um desmantelamento na cultura no país inteiro. A cultura passou a ser, de fato, a vilã, quando na verdade ela é vítima. Eu canso de falar isso aí. E quer transformar ela num problema, quando na verdade ela é a solução do problema. Ainda bem, Buturão, que a gente tem feito o caminho contrário aqui na cidade de Santos. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa falou o seguinte: olha, vamos passar por um momento político complicado, mas Santos é uma ilha, a gente tem que mostrar a nossa lição de casa. Santos sempre foi vanguarda. Então vamos investir na cultura. Cada retrocesso do governo federal com relação à cultura, a gente vai avançar aqui em Santos. Então, no dia que o Ministério... na verdade é um contraponto, né? Contraponto. No dia que o presidente fez uma portaria extinguindo o Ministério da Cultura, o prefeito fez uma portaria aqui, aumentando em 25% o valor do Facult, que são os projetos independentes que acontecem na cidade, que a gente premia 30 projetos na cidade de forma independente, ou seja, é um incentivo que a gente dá para a cultura. É dessa forma que a gente tem que ver a cultura como um pilar para a reconstrução do nosso país e como agente transformador da sociedade. O que você sentiu dessa alteração toda e desses 7 meses, vamos para 8, né? Entrar no 8º mês, depois que o presidente Bolsonaro tomou essa medida aí, Diego? É uma lástima, né, Butrão? A gente já era uma pauta tão pouco prestigiada, né, com tantas dificuldades aí. A gente vê o movimento artístico nacional, né, e aí falando aqui, trazendo para a gente, lutando aí para mostrar o que é de melhor, enfim, conseguir trabalhar com dignidade e mais agora uma queda brusca dessa. Então, mas eu acho que assim, o caminho é o que o Rafael acabou de falar. Que bom que nós temos aqui na cidade um contraponto, né, que o prefeito vai contra os ideais ou as colocações do nosso presidente e visando valorizar cada vez mais. Eu acho que Santos a gente está num cenário bastante positivo, culturalmente falando, né? A gente tem bastante coisa acontecendo na cidade, na região, com olho na cultura, valorizando cada vez mais os movimentos culturais, os grandes festivais. Eu acho que o caminho é a gente continuar tentando fazer de alguma forma para que impacto sempre, né? Não há como dizer que não, claro, mas para que ele seja o mínimo possível, né? Perfeito. Muito bem, nós tivemos agora, aliás, é histórico aqui na cidade, né? Muitos e muitos anos, 20, 30, 40 anos, essa coisa da sazonalidade, né?
Então, a cidade é forte e tal, por causa da praia e tal, como é que faz? Depois que acaba o calor, enfim, o calor não acaba nunca em Santos, na verdade, né? O frio é um milagre que acontece aqui, né? O tempo fica fresco e tal, mas esfriar, que é bom de vez em quando, é difícil. Bom, mas quando acaba a temporada e tal, carnaval, fecha, o verão acaba, enfim, né? Entre abril, final de março, abril, aquela coisa toda, como é que faz? A cidade não recebe pouca gente, enfim. E parece que nós achamos o caminho, né, Rafael? Nessa época de junho, julho, enfim, né? Com eventos importantes, muita gente prestigiando, né? A gente tem um calendário ativo na cidade, né? A gente tem os nossos eventos, mas a gente tem também vários festivais que a gente apoia. A gente conseguiu colocar o calendário de Santos de forma muito equilibrada, né? A gente tem a primeira parte do ano, passando o Réveillon já, que é o Projeto Verão, que são as tendas, que é o Carnaval, o Carnabanda, o próprio aniversário da cidade, que já virou um evento grande no nosso município. Então, a gente tem aí já praticamente até fevereiro, março, a agenda super lotada de eventos de realizações, né? Na sequência, a gente já está consolidando o mês de junho e julho como os meses dos grandes festivais na cidade. A gente tem o Festival do Café, que é um grande sucesso, que a gente fala da nossa história, a gente vai para nossas raízes mesmo, e é um evento que movimenta uma cadeia produtiva e criativa incrível na cidade. A gente tem também agora, que acabou agora, o Santos Jazz Festival, que é um festival independente, mas tem todo o apoio da Secretaria. A gente tem o Festa Inverno acontecendo. Então a gente chega no meio do ano já com um calendário super apertado. E agora o segundo semestre... Só para entender, o Festival do Café lá no Centro Histórico, ele é um evento da Secretaria de Cultura, da Prefeitura? Da Prefeitura. Da Prefeitura, né? Da Diferente do Santos Jazz Festival, que é um evento privado, né? Mas com o apoio, do município. Ou seja, toda a curadoria do evento é de terceiros, mas tem todo o apoio e parceria da Prefeitura de Santos. Nós recebemos aqui na semana passada o Jamir e a Denise, né? O Jamir, que são os idealizadores e organizadores do evento. Sobre essa... E terminou agora, foi em grande estilo, quem teve a oportunidade de assistir, foram dias incríveis, de muita alegria. São eventos que são caracterizados, principalmente se acontece no centro histórico, eventos da família, um evento legal, o clima do centro é muito gostoso. Aproveitando só, sei que a gente vai ter oportunidade mais para frente, mas sábado agora, Boturão, a gente vai ter na Praça Mauá o concerto da nossa Orquestra Sinfônica, que vai tocar clássicos do rock. A gente vai repetir o mesmo concerto que foi feito no Réveillon, para 100 mil pessoas, que a gente fez o maior público da história da nossa Orquestra Sinfônica, foi no Réveillon desse ano, que tocou na praia. A gente vai repetir esse concerto agora, no dia 3 de agosto, na Praça Mauá. Então, todos convidados para poder participar. Mais do que isso aí, vai ser o nosso concerto de rock com Christopher Clark, Bruninho Silveira, Paulo Faria, Mauro Hector, tocando junto com a Sinfônica, e o dia inteiro de rock, Marco. Vai ser um dia inteiro para quem gosta de rock and roll, vão ser da 1h da tarde até 1h da manhã, 12 horas de rock and roll, com mais de 10 bandas tocando na Praça Mauá. Sábado agora? Sábado agora, a gente vai ter 3 palcos, vai ser muito bacana. E a muito orquestra? Legal. A orquestra vai ser 5h30, às 17h30. 17h30 do próximo sábado. Quem quiser só para a Sinfônica, chega às 5h30. 3, né? 3 dia 3, sábado agora. Quem quiser só para a Sinfônica, chega às 5h30, que vai começar pontualmente. Mas quem quiser curtir o dia inteiro de rock and roll, chega 1h da tarde lá, traz a família, traz o filho, que vai ser um evento para a família mesmo, que vai ser um dia de celebração do rock and roll. E continuando a resposta, Turão, o segundo semestre a gente separa grandes festivais acontecendo. A gente tem o Festa, a gente tem o Curta, Santos, a gente tem o Festa, que é o festival de teatro amador mais antigo do país. A gente tem o Curta Santos acontecendo, a gente tem o Tarrafa Literária, que acontece agora também. A gente tem o Festival Geek, que é um festival, eu falei que do café, que fala da história do passado. O Geek é um festival que olha para frente, para o futuro, super inclusivo, o festival que acontece no mês de novembro. Então a gente tem um ano inteiro com eventos acontecendo na cidade. Por mais que esse ano a gente tinha poucos feriados, a gente conseguiu escalonar legal e deixar um ano inteiro equilibrado com eventos. Ou seja, em Santos não tem sazonalidade, a gente pode ficar tranquilo aí que quando o turista quiser vir para a cidade, quando o Santista quiser curtir um bom evento, sempre vai estar acontecendo alguma coisa na cidade. A gente comentava antes do programa, conversava com o Diego, né? Eu lembrava do sucesso que foi o festival o Santos Jazz Festival, né? E com o centro recebendo muita gente, 20 mil pessoas aproximadamente ali nesses 2 dias. 20 a 25 mil pessoas. 25 mil pessoas, enfim, né? E um velho problema, né? Que a cidade
sempre a cultura, o turismo, enfim, né, o próprio prefeito enfrentam aqui, que é fazer com que os comerciantes do centro, né, acompanhem o evento, abram suas portas, essa coisa toda, né, Diego? A gente estava falando exatamente isso. Não Isso é histórico aqui em Isso Santos. é histórico, infelizmente, né? É histórico. Eu acompanho, eu sou um rato de festival, vou em todos e gosto de todos os dias. E eu acompanho o Festival do Café desde a primeira edição. Eu lembro de ter participado de muitas vezes de reuniões com um empresariado, um Conselho Municipal de Turismo, enfim, com orientações para que, né, olha, o evento é o final de semana todo, é bacana que os restaurantes estejam abertos, os bares, enfim, né, as pessoas vão estar circulando pelo centro, consumindo. E no primeiro ano, assim, foi muito triste ver no domingo, no Valongo, no centro todo histórico, 1 ou 2 restaurantes abertos e os demais, o festival lá pulsante, todo mundo circulando pelo centro e a maioria dos estabelecimentos fechados. Eu acho que houve uma evolução, o Rafael pode dizer melhor isso. Hoje, pelo menos no Santos Jazz, a gente viu aí as ruas todas com bares e restaurantes abertos durante todos os dias, mas existe ainda uma resistência. Né? Existe a resistência porque é no centro histórico, daí a questão é questionada, a questão da segurança, enfim, a série de coisas, o deslocamento para o centro histórico, e aí os empresários se justificam, usam dessa justificativa para não abrir os estabelecimentos porque não vale a pena. Uma pena, né? Uma lástima porque perde quem não está abrindo. A gente viu lá o movimento, ou seja, a estimativa é de 20 a 25 mil pessoas circulando aí nos 4 dias de evento por todo o Valongo, porque o evento se concentrou no Arcos do Valongo, mas tinha atividade na Bolsa do Café, tinha bonde jazz, tinha atividade na Praça Mauá, então assim, as pessoas circularam pelo centro. O centro completamente tomado, né? Exatamente. É uma questão histórica, né? Convencer o pessoal, não sei o que acontece, Rafael. Olha, eu sou incentivador dos eventos no centro, mesmo porque é o local que tem que ser os grandes eventos, porque você não atrapalha trânsito, não atrapalha os moradores. A questão da limpeza também ela é equacionada de forma rápida e mais tranquila. Você consegue pacificar tudo de forma mais fácil, né? E simples. Então, o centro é o local ideal para isso. Só que precisa ter o apoio de todos, né? É uma construção grande, a gente pode ter uma ocupação maior dos empresários também no espaço, para investir mais no nosso centro histórico. A gente tem aí, se a gente pegar 10 anos para trás, parte das empresas elas estavam no centro histórico. Hoje elas foram para o Gonzaga, foram para outros corredores, outras artérias da cidade, né? E acabaram saindo do centro e acabaram esvaziando aí parte do centro histórico. E a gente tenta resolver isso aí agora com esses incentivos. O prefeito lançou um projeto espetacular, que todo mundo tem que tomar conhecimento desse projeto, que vai acontecer no nosso centro, tanto de moradia, como de incentivo, de imposto, como de valorização dos eventos, incentivos dos eventos, ou seja, um projeto amplo, grande, para, de fato, a gente reviver os centros de outrora. Diga, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui, ele pergunta para o secretário, que programação cultural poderia ser implementada em organizações sindicais que contam com auditórios adequados, como metalúrgicos, petroleiros, administração portuária. É uma forma de atrair a classe trabalhadora e as comunidades vizinhas. Teatro amador e profissional, cinema, palestras e outros eventos culturais. Acho que é legal, acho que a gente tem, eu falei no início da entrevista do Facult, né, Marco? O Facult é necessariamente a contrapartida do artista, a gente paga o valor dos projetos, que atualmente é R$15 mil por projeto, e a contrapartida do artista ele apresentar a sua arte, né, o seu projeto, seja a literatura, seja show, seja teatro, em vários cantos da cidade. A gente pode conversar, estreitar isso com a classe trabalhadora e propor de colocar como contrapartida que apresente também esses projetos nas estruturas dos sindicatos. Não vejo problema, não vejo dificuldade nisso aí. É só de conversar, se organizar e evoluir esse tema que é muito importante. Precisa levar o projeto, uma proposta de projeto também para a secretaria, Exatamente, né? Exatamente. Para entender a demanda também, se existe o interesse de todas as classes aí, conversar. A gente está aberto aí na secretaria, é super acessível, está sempre à disposição para discutir esse tema. É verdade. Não só oferecer o local, não me parece, mas alguém tem alguma ideia boa exatamente nessa linha. O Uriel tem muitas ideias boas, acredita aí no debate, na conversa, enfim, né? E é importante realmente tudo isso reunir bastante gente. Eu falei no começo do programa aqui, o Diego, né? Diego Brígito, né? Eu falei Diogo, né? No começo. Diego Brígito aqui, ele é um dos responsáveis aqui pela Nove Cidades e que está lançando aqui
É um tipo de é como se fosse um livro, né? É um book comemorativo, book comemorativo, né? São 3 anos. Dos 3 anos. Quantas páginas temos aqui? Esse 160 páginas. 160. Mais de 60 matérias aí sobre cultura, turismo, entretenimento, gastronomia e afins aí na Baixada Santista. Perfeito, legal. Secretário, já tem o seu, né? Tenho o meu, já li, tem fotos incríveis, tem matérias. É um compilado de várias edições da revista que a gente já tem a oportunidade de prestigiar faz tempo. E ficou essa é uma revista, um grande livro aí que tem que ficar, para as pessoas terem que segurar e guardar para ficar registrado para sempre mesmo, porque são fotos, matérias incríveis, legal de prestigiar, de ter em casa também. Como é que o pessoal tem acesso, Diego? No site da revista, revista9.com.br, a gente tem lá como adquirir o exemplar. A gente tem algumas exemplares também disponíveis em alguns pontos estratégicos da cidade, mas basicamente pelo site acho que é mais fácil, revista9.com.br. Muito bem, revista9.com.br, você acompanha lá, como disse o Rafael Leal, uma série de fotos, matérias interessantíssimas, né, aqui sobre a cidade. Você vai ver lá uma série de informações e de lugares que você não tem nem ideia que estão aqui do lado, aqui da cidade de Santos, né? Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Bertioga, enfim, né? Não tem nem ideia da riqueza que a gente tem aqui pela Baixada Santista. Vamos para o primeiro intervalo, já voltamos com o Ponto de Vista, em instantes. De volta aqui ao Ponto de Vista, né? Conversando com o nosso Rafael Leal, secretário de Cultura aqui da cidade de Santos, Diego Brígido, um dos responsáveis pela revista Nove Cidades. Mostramos aqui um book, né, com as matérias mais significativas dos últimos 3 anos, a edição da revista. Marcos Santana atento aí às redes sociais, né? E ontem tivemos aqui a presença do secretário de Estado da Cultura, né? Que debateu aí com o Rafael Leal, ou pelo menos deixou uma porta aberta em relação à Cadeia Velha, lá no centro de Santos, né? Parece ser uma ocupação muito pouco significativa nesse momento, né, Rafael? E você, que ideia tem com relação a isso? Que o Estado ocupe mais fortemente a Cadeia Velha? Enfim, o que foi discutido lá? Ou se é que foi possível discutir com ele? Não, foi acho que deixar claro mesmo que o secretário Sérgio Sá é um homem da cultura, um homem que a gente respeita aí, ele tem uma história longa aí na área cultural. Como eu falei, eu não discuto a parte, não faço confronto ideológico e político, é pragmatismo. O cara tem história na cultura, ele é respeitado por isso. Ele já trabalhou na Ancine, já foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro, já foi ministro da Cultura. Do Temer, né? Do Temer, exatamente. Foi assessor do Gilberto Gil também, do Juca. Você já trabalhou com vários governos e hoje ele está como secretário, nosso representante no governo estadual, secretário de Cultura do Estado de São Paulo, do João Dória. E a gente tem uma conversa com ele muito franca, com algumas demandas que a gente passou para ele. A primeira demanda foi com relação ao nosso evento, que a gente vai ter ano que vem. Santos, o prefeito liderou aí no país inteiro. Santos é cidade criativa pela Unesco desde 2015. O prefeito conseguiu aí convencer todos os delegados de mais de 70 países que Santos fosse a cidade sede. Vai ser pelo menos uma cidade da América Latina que vai ser sede do encontro da Unesco ano que vem. E a atual Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, ela passou a ser Secretaria de Cultura e Economia Criativa, agora com o Sérgio Sá. Então, Economia Criativa também? A Economia Criativa também. Então a gente passou... bem a calhar, né? A gente passou para o Sérgio que a gente tem aqui. A gente tem todo o interesse que o Estado participe desse evento, que a gente consiga ter a participação do Estado. Então a primeira demanda foi essa que a gente conversou. A segunda foi muito especial, que foi um pedido que eu recebo de muitas pessoas que é a volta do concerto da Orquestra Sinfônica da USESP no final do ano, que acontecia na praia. Verdade. Há 3 anos que a gente não tem mais essa... O que houve, hein? A crise... Na verdade é o seguinte, na verdade, o mais fácil que tem para o gestor na crise é cancelar a cultura. Mas é o mais fácil também, né? É muito simples, cancelar porque eu estou em crise. E, na verdade, o prefeito faz o caminho inverso aqui, o prefeito Paulo Alexandre. A gente vai ter mais trabalho, mas a gente vai fazer, a gente não vai cancelar. É usar criatividade, usar gestão, de fato, porque a gente não pode simplesmente acabar com isso. Isso foi há 3 anos que não existiu e a gente fez esse pedido para o Sérgio.
falou da importância para o turismo também, porque a gente está falando, eu tive a oportunidade de ser secretário de turismo também, a gente sabe a importância do turismo desse evento, porque ele acaba acontecendo em dezembro, na última quinzena de dezembro, que é onde tem a cidade está cheia, lotada, e era sempre um sucesso, então a gente fez esse pedido, e o último pedido foi o pedido muito semana antes do Natal, mais ou menos, 10 dias antes do Natal. Exatamente, assim, né? A cidade estava sempre cheia. Era, né? Sempre assim. E o último pedido que foi, que ele falou que vai nos atender, é a Cadeia Velha. A Cadeia Velha, ela tem todo um simbolismo para a gente, para o Santista, uma história para o Santista, não só para o Santista, para toda a região. Para começar, que era uma cadeia e virou um equipamento cultural. Por si só, já é um simbolismo incrível já. E outro que muitas pessoas que nos assistem aí, que são ligadas aos movimentos culturais, ou não são ligadas, mas gostam de cultura, participam, prestigiam, fizeram algum curso lá, se formaram lá, frequentavam aquele espaço tão especial e tão bem localizado, que ele está ao lado da rodoviária, na entrada da cidade, todo mundo passa por aquele equipamento, que é lindo, e que o governo do estado fez um investimento grande naquele equipamento. E hoje, só 5% desse espaço está sendo utilizado. Está sendo subutilizado totalmente. Então, a proposta que a gente fez para o Sérgio foi para a gente fazer uma ocupação sadia naquele espaço, através das oficinas culturais. Hoje, a gente tem esse 5% utilizado pela AGEM, né? Na parte administrativa, que o próprio secretário não gostou disso aí, o Sérgio falou assim, olha, sou contra isso aí, Rafael. A AGEM está atuando ali? Hoje a AGEM ela atua lá, só que ela tem eu também não entendi uma outra agenda, né? A AGEM ela tem uma outra agenda. Essa decisão, sinceramente, eu não sei o que a AGEM foi fazer lá na Cadeia Velha, que é, como você disse, uma outra agenda, outra agenda. É um símbolo da história cultural aqui da cidade, não tem nada a ver com a AGEM, em todo caso. E a gente acredita, a gente tem convicção que as oficinas culturais naquele espaço lá, a gente vai dar uma ocupação muito boa, vai dar um colorido especial para aquele local, para as celas tão emblemáticas que a gente tem lá. Então, a gente tem que manter... Rafael, aliás, a reforma foi pensada para receber eventos, atividades, cursos culturais ali, não um escritório, mais uma repartição, né? Todos os investimentos, o investimento, o Marco está perfeito na intervenção, porque todo investimento, inclusive em equipamento lá, tem sala de dança, sala audiovisual, anfiteatro, ou seja, tudo que foi feito e construído lá não foi para ser uma sede administrativa, foi para ser o equipamento cultural. Então, a gente pediu para que, de fato, isso aconteça. Agora, o secretário ficou de levar isso para o João Dória, para o nosso governador. O governador que fica claro, o governador, o lado profissional dele, assim, sempre foi, tudo que ele conquistou na vida foi na área de evento, né? Então, ele entende isso aí, ele não é um neófito, ele entende do que está acontecendo, ele sabe da importância disso aí, eu tenho certeza que ele vai olhar para a região, o que a gente costuma falar que o que nos aproxima muito maior do que nos afasta. O que nos aproxima hoje é esse equipamento importante, emblemático. Eu tenho certeza que o governo do estado vai olhar com carinho e vai dar um uso especial na área cultural para esse equipamento e vai contar com a nossa ajuda, porque a gente entende a importância e sabe da importância desse equipamento. Aliás, nós vamos ter a LID aqui em Santos também, não é, Marcos Santana? Exatamente, na sexta-feira vai ter um almoço-palestra. A LID, para quem não sabe, é a empresa de eventos do nosso governador João Dória. Um grupo que reúne lideranças empresariais e vai ser lançada a edição de Santos, né? A versão, vamos dizer, a filial de Santos, na sexta-feira, com a participação da deputada federal Joyce Hasselmann e o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, que vai ser um grande evento aí, reunindo lideranças empresariais de Santos. Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso Nacional, do governo Bolsonaro, e o Furlan, que foi ministro da Dilma e do Lula, né? Curiosa essa mistura aí, é uma mistura interessante. Diga, Diego, por favor. Queria pegar um gancho na fala do Rafael, com relação ao evento que a gente recebe aí o ano que vem, 2020, das cidades criativas, e assim, falando da questão dos festivais, que Santos tem se consagrado aí como a cidade dos festivais, a gente tem os que o Rafael já mencionou, temos mais a Tarrafa Literária, que acontece em setembro, que é o evento da Realejo, a gente tem agora em agosto, 17 e 18 de agosto, o Encontro de Criadores, que se consolidou, é mais um da iniciativa privada, mas é um evento que se consolidou aí como o maior evento, o maior festival de criatividade do litoral de São Paulo, está indo já para a 9ª edição também, um festival que reúne economia criativa, que dá espaço para os artistas e empreendedores da Baixada Santista, da região e de São Paulo também. A
A gente tem agora também em outubro acontecendo um Oktober Santos Fest, que é mais um festival de cerveja na cidade. Também Santos está indo para esse caminho aí da cerveja artesanal. Isso tudo, não tenho dúvidas de que ajuda a nos consagrar como uma cidade de festivais e uma cidade que valoriza e que investe na cultura e para o turismo, para o fomento do turismo. Isso é inquestionável, que é sensacional, né? É curioso, eu conversava com o Diego também há pouco, né? E falava sobre aquela coisa, o Santista, não, porque não tem nada a fazer na cidade e tal, não sei o quê, né? Tem alguns preconceitos na cabeça das pessoas que é difícil tirar, né? Por exemplo, voltar ao centro, né? Para acompanhar os eventos, essa coisa. O cara sai daqui, porque o centro não é seguro, o cara sai daqui e vai ver um espetáculo na Sala São Paulo, que é no centro de São Paulo, que é também um lugar, vamos dizer assim, meio ermo, ainda não é um lugar habitado novamente, tem uma série de dificuldades, também não é dos mais seguros, pelo contrário, enfim, né? Mas aí o cara vai lá no Coliseu, vai lá no centro para assistir uma orquestra sinfônica tocando no sábado às 4. Não, mas, pô, é perigoso e tal, não sei o quê. Tem umas coisas aqui na cabeça do Santista que a gente não consegue discernir exatamente, né? Ontem, antes do debate com o secretário, eu dei uma palestra lá, eu falei um pouquinho do raio-x da nossa secretaria, né? E foi interessante que após esse debate, algumas pessoas me pararam lá no auditório e começaram a falar assim, poxa, secretário, eu não sabia desses números, né? Porque comecei a falar do raio-x da nossa secretaria, falar que nós temos 5 cinemas municipais, a gente tem 4 teatros, sendo que 3 estão em funcionamento, a gente tem 4 centros culturais, temos 5 vilas criativas, a gente tem 6 bibliotecas, uma hemeroteca, uma gibiteca, temos 3 galerias na cidade. E eu falei, olha, só para simplificar, dos 5.600 municípios que a gente tem no país, incluindo as capitais, Santos está entre as 10 cidades com maior repertório, maior número de equipamentos culturais na cidade. Eu estou para ver uma cidade no mundo que tenha 3 teatros municipais. Tem. Das 5.600 cidades, no nosso país, seguramente... Só Santos tem isso. Seguramente a gente está entre as... Seguramente não. A gente está entre as 10 cidades com o maior número de equipamentos. Agora, teatro especificamente? Cinema é a que tem mais. Teatro, a São Paulo, a capital, acaba tendo esse número também. Mas não municipais. Da própria? Tem. São Paulo tem mais. Mas tem o Teatro Municipal, que é o mas tem famoso, os menores. enfim, Na né? biblioteca tem um pequeno também. Tem outros na cidade. E aí eu fui mais além. Aí eu falei da... Percentualmente, vamos lá. Percentualmente, não. Per capita. Proporcionalmente. Proporcionalmente não tem comparação. E aí a gente tem, além de 3 teatros municipais numa cidade de 420 mil habitantes, é uma coisa realmente... Sendo que dos 3, a gente recebeu no passado 180 mil pessoas nos nossos teatros, nos 3. Como se fosse a população de Cubatão e Bertioga juntos, vamos lá. Cubatão e Bertioga dentro dos nossos teatros ano passado. Foi um recorde absoluto. As nossas programações variadas, artísticas e culturais, com exceção da capital em São Paulo, são de São Paulo mesmo, capital, são a cidade que mais contrata, mais investe nos artistas. Ou seja, é um número muito grande. Então, a gente sabe que o santista, é a nossa característica, é minha também, de todos nós aqui, a gente é crítico mesmo, a cidade, a gente pode falar, e a gente brinca que a gente pode falar. Mas quem vem de fora não pode falar, né? Claro. Então, a gente entende isso aí, acaba sendo uma característica. Em outro debate, começaram a falar sobre o mercado municipal de Santos, né? Poxa, o entorno está muito ruim, que não sei o quê. Eu falei, gente, me passa aqui, então, qual que é o mercado modelo para a gente seguir um parâmetro, né? Padrão, olha, todo mundo falou que o mercado de São Paulo é o melhor que tem, modelo. Eu falei, gente, então vamos para lá agora, porque vocês vão ver o entorno dele, que é degradado. Exatamente. O entorno não tem segurança, mas mesmo assim é um mercado modelo para vocês. Então, a gente acaba fazendo algumas críticas por fazer. Outra engraçada é que, no mesmo debate, aí estou eu com uma liderança, um vereador, uma liderança da região aqui, ele falou de fazer o centro de convenção na ponta da praia, que tinha que fazer no centro histórico. Na mesma discussão, ele reclamou que o Museu Pelé estava no centro histórico, não estava no outro lugar, no outro bairro. Eu falei, peraí, eu não consegui entender. O Museu Pelé pode... Então, são críticas... O Museu Pelé não pode ficar ali, mas o centro de convenções deveria ficar. Então, a gente sabe que a gente está fazendo o nosso trabalho. Na verdade, estou falando isso muito, eu tenho orgulho
imenso de ser santista nesse momento. Agora não como secretário, e não como time também, viu? Que a gente está líder do campeonato aí. Não tem ninguém na nossa frente. Não tem ninguém na nossa frente. Mas santista mesmo, porque a gente, na área cultural, eu falo seguramente aí que a gente está dando um exemplo para o país inteiro. A gente está mostrando aí o santista. Estou falando todo mundo que organiza os festivais, quem movimenta a cadeia cultural da cidade, tem dado exemplo aí com relação ao Brasil inteiro, porque a gente assiste um filme de terror com filtro por parte de todos no Brasil inteiro, e Santos faz o caminho diferente. O Museu Pelé também virou uma novela, né? Essa coisa, não devia estar indo lá, devia ter ido para onde e tal, não sei o quê. Tá lá e agora temos que resolver, né? Fazer com que as pessoas achem o caminho, né, Diego? 1 milhão de especulações, né, em torno disso e mais uma vez a política do não, né? A política do não, a política do contra, a hora porque é bom estar lá, a hora porque não é bom estar lá, a hora que acabou ficando, infelizmente, ficou um espaço ocioso, né? Ou melhor, aquém do que podia produzir, do que podia receber de visitantes. Mas eu acho que, aí voltando de novo aos festivais, eu acho que isso de levar os festivais para o centro, movimentar aquela região, vai fazer com que os equipamentos que estão lá, turísticos, né, e culturais, acabem sendo melhor. Assim, nessa minha trajetória de acompanhar o festival e com a revista particularmente, eu observo muitas pessoas, né, nas ruas e nos equipamentos, e os olhares das pessoas de desconhecimento. Você vê o cara no centro histórico, ele para na rua 15 de novembro e olha para cima, assim, vai ficar deslumbrado, porque ele nunca parou para olhar, né, aquelas construções, a riqueza arquitetônica que a gente tem no nosso centro histórico. E aí ele entra pela primeira vez em uma daqueles casarões que ficam todos abertos agora durante os festivais. O cara fala, eu não sabia que tinha isso aqui na cidade, como é que pode? Estou há 4 anos à frente da Revista 9 e isso tem me provado cada vez mais que o santista não conhece a cidade, tão pouco conhece a região. Então a gente cada vez mais se surpreende com as pessoas se surpreendendo sobre a quantidade de coisas que a gente tem para oferecer, mas é mais fácil dizer que não tem, é mais fácil reclamar. Se a gente pegar o ano todo, a gente tem praticamente um grande evento, pelo menos por ano, que dá para o cara se divertir bastante no final de semana com a família, né? Sem dúvida. Pois não, Santana? Ô, secretário, no começo do programa a gente falou sobre o presidente Jair Bolsonaro pessoalmente, que ele tem uma verdadeira ojeriza à cultura, que ele não consegue reconhecer a importância da cultura, até porque parece que isso não faz parte do dia a dia dele, né? É difícil imaginar Jair Bolsonaro lendo um livro, ou vendo um filme, né? Ou indo assistir uma peça de teatro. A referência musical que ele tem é o MC Reaça, né? Ele não sabia não tinha a menor ideia de quem que era o João Gilberto, tanto é que ele não decretou luto oficial a morte de um dos maiores músicos brasileiros. E isso daí acaba refletindo no país, porque o modo dele pensar acaba se transformando em política pública, né? E é muito importante a cultura como uma ferramenta de formação do cidadão para ele desenvolver espírito crítico, né? Esse tipo de coisa toda. E a cultura é importante em relação a formar novos públicos, né? Daí a importância de se fomentar e investir em projetos culturais. E outra ferramenta muito interessante é a promoção de cursos de iniciação artística, né? Música, teatro, dança. E a Prefeitura de Santos, historicamente, tem um trabalho muito importante nisso daí. Estamos vivendo uma crise econômica muito grande, como o senhor lembrou muito bem. O primeiro impulso é cortar o investimento cultural, né? Eu queria saber se a Prefeitura de Santos teve algum reflexo, se houve uma redução no investimento nos cursos de iniciação cultural ou esses cursos, essas atividades conseguiram passar incólumes? Não passou. Eu só tenho que agradecer o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, agradeço mesmo, porque ele tem um olhar diferente mesmo, ele sabe da importância da formação das pessoas, ele tem convicção que educação e cultura caminham juntos, de mãos dadas, são facetas da mesma realidade. Então, a gente conseguiu ampliar neste ano de crise. Então, a gente abriu 1.000 vagas a mais este ano para os nossos cursos regulares. A gente tem o Fábrica Cultural, que atende hoje 5.000 pessoas de graça para todo mundo, com diversas linguagens artísticas e culturais. Esse ano a gente conseguiu ainda cursos de bateria, de guitarra, design gráfico, nós temos mangá também, dança de rua, K-pop, a gente tem para todas as idades. 49% são jovens, mas são para todas as idades também, que a gente dá esses cursos. A gente tem uma escola de arte cênica, uma das únicas cidades do país que mantém uma escola municipal de teatro, de arte cênica, que sai com DRT
Depois de 3 anos, a pessoa sai com a sua carteirinha para poder estar trabalhando já na sua área. A gente tem, assim como falei, a nossa orquestra sinfônica funcionando, que vai ter concurso público no segundo semestre agora. Repetindo, a gente assiste o desmantelamento da cultura dos corpos estáveis no país e a gente faz o caminho diferente na prática, né? Não na teoria. Mês que vem a gente abre o curso público para a nossa orquestra sinfônica. Temos um quarteto de cordas com 43 anos funcionando, que pela primeira vez esse ano foi chamado para fazer uma turnê internacional. A gente vai para Portugal em setembro também para fazer a sua turnê, vai tocar em diversos lugares que foi convidados para tocarmos lá. Temos uma escola livre de dança. A gente está conversando aqui. Amanhã viaja um bailarino nosso, de 17 anos, conseguiu uma bolsa em Amsterdã. Ele viaja amanhã para usufruir da sua bolsa de estudo. Acabamos de voltar com uma delegação, a maior dos últimos anos, de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo. A gente foi com 100 pessoas para lá, 100 jovens de todas as idades, viu? De 8 a 80 anos, literalmente, que a gente tem um núcleo da terceira idade também. Voltou de Joinville com premiação. É dessa forma que a gente entende a cultura. Balé Municipal, muito bom. Também. Balé Municipal, nosso corpo de baile, que estava nessa delegação, conseguiu 2 segundos lugares, 1 terceiro lugar. É uma série de fatores, juntando tudo isso que eu falei para vocês, são 7 mil pessoas que são atendidas, impactadas diretamente no nosso curso de formação de plateia, de formação mesmo, na realidade, porque eu falei muito dos equipamentos, isso aí é tijolo, é cimento, né? Mas o que o Marco perguntou é a alma, é gente, claro. É o pulsar, é o coração da secretaria, que é a área de formação. Então a gente não consegue entender mesmo, a gente respeita o nosso presidente que foi eleito, mas a gente não consegue entender, então a gente faz aqui o contraponto, porque a gente tem certeza que a gente está no lado certo da vida. Que lá na frente vai todo mundo olhar, vai saber que Santos foi vanguarda mais uma vez e fez a coisa certa. Isso é histórico também aqui na cidade, né? A cidade não costuma aceitar, pelo menos historicamente não aceitava, né? Qualquer tipo de coisa, qualquer atrocidade que viesse aí, seja de que poder fosse, do poder federal ou do estadual. E acho que retomamos, né, essa força, essa vitalidade. Agora, esse concurso público para a orquestra, os músicos da orquestra sinfônica não são funcionários públicos obrigatoriamente? São? Não todos. Foi uma demanda aí que a gente tem que ser democrático, né? Não é a opinião do secretário aqui que prevaleceu, mas foi a opinião dos movimentos culturais, a opinião dos músicos, a opinião geral, que eles preferiram que o modelo certo para a Sinfônica fosse através do concurso público. Foi uma decisão de todos, ou seja, a gente entendeu isso aí e democraticamente... A alternativa seria o CIP, é isso? Não, acho que a alternativa seria o formato híbrido mesmo que estava acontecendo já. O problema do concurso público é a discussão, né, ideológica. Você mantém um músico concursado que ele pode ficar ocioso, ele pode simplesmente faltar no dia do concerto, que pode acontecer isso aí, né? Ele trabalhar os 28 dias e no dia do seu concerto ele faltar e não atender a demanda. Ou seja, pode acontecer várias coisas, né? E ele querer sair da Sinfônica e trabalhar em alguma outra secretaria. Bom, pode acontecer 1 milhão de coisas. Ele vira um funcionário público, um servidor. Só que a gente compreendeu que foi uma decisão do movimento cultural, dos músicos, e eles querem fazer isso aí para fortalecer a Orquestra Sinfônica, e eu concordo com eles, é importante isso aí, porque independentemente, hoje quem está sentado na cadeira de prefeito da cidade é uma pessoa que ama a cidade, ama a cultura, é uma pessoa apaixonada, mas vamos supor que vão entrar, mais para frente entra... Deus me livre. Eu não vou citar exemplos, mas uma pessoa que não goste... Um certo viés ideológico, vamos dizer assim. Que vai entrar com outro perfil... que o santista não está habituado. Tem muita conta para pagar aqui, a prefeitura está arrombada. Vamos cortar acaba tudo. Isso aí, não tem essa orquestra Tá ok? sinfônica aí. Tá ok? Tá ok? E aí o que acontece? E aí a Sinfônica pode ser impactada. Pelo amor de Deus. Uma vez que a gente vai fazer o concurso público, a Sinfônica ela fica blindada, o que é muito importante também. Então vai acontecer agora no segundo semestre, esse concurso público, todos no momento certo a gente vai lançar o edital, todos vão ficar sabendo. Um break mais, já a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista, em instantes. Tudo bem, sequência aqui do Ponto de Vista, eu queria relacionar a cultura, porque em vários eventos que a gente vai, né, às vezes em algumas aberturas, a última foi do Santos Jazz Festival, foi uma abertura muito boa, muito bonita, né, um show espetacular da Ellen Oléria e da Alma Thomas, mas você via ali, o secretário e Diego,
cabelo branco, ali na abertura, né? Muito calvo, como eu estou ficando, né? Muito quarentão, já para perto de 50, muito cinquentão ali, né? Uns sessentões, enfim, e tal. Faltava mais pessoal mais novo ali, eu não vi naquela abertura. Talvez durante os espetáculos, Isso que eu ia falar. tenham aparecido. Mas aí que tá, a gente vive um momento aí de informatização para tudo, redes sociais, enfim, né? Como encaixar a juventude na cultura, não é? Nos bons espetáculos, na boa música, na arte, enfim, como é que vocês veem essa coisa? Mas, sabe, Butrão, eu acho que tá rolando. Eu acho que as coisas, aos pouquinhos, sim. Essa colocação que você fez é bem pertinente. Realmente, na abertura do evento, que foi no Sesc, né, foi num espaço separado de onde acontece todo o festival, que é lá no Arcos do Valongo, você via um pessoal realmente bem mais velho. Porém, nos outros 3 dias que aconteceram no Arcos do Valongo e no Centro, você já via, certamente também em função das atividades, né, da programação musical, que era mais diversificada, mas haviam pessoas de outras idades frequentando. Então, acho que aos pouquinhos, talvez para o jovem ainda hoje, o Arcos do Valongo é um espaço mais atraente do que um teatro, né, do que o Teatro do Sesc ou qualquer outro. Mas acho que é importante esse cenário, esse movimento, que aos poucos as pessoas vão entendendo e conhecendo o que está rolando. Mas realmente era engraçado, era bem distinto o público que estava na abertura do público que estava nos outros dias. E aí, Rafael? Eu concordo com ele. Acho que foi a abertura, de fato, ela teve um público diferenciado, né? Diferenciado que eu digo era outra faixa etária, mas nos demais dias e horários também, porque o festival aconteceu, acabava 3 horas da manhã. Então tinha diversos horários, né? O horário que eu fui foi o horário sênior também. Foi fechar? Eu fui, não, sênior. Fui no horário que até 19 horas, tô com um filho pequeno de 100 dias, tenho um filho de 7 anos e outro de 98 dias, né? Então não dava para também ficar até tarde, esticar muito. Contando os dias de vida do filho? Poxa, todos os dias. Caramba. Cada dia a gente faz uma celebração nova. Boa. Que bom. Então eu não fiquei até tarde, estava até 7 horas era um público. Depois desse aí começava a chegar um outro público, que era o pessoal mais jovem. Então, eu fui um festival para todas as idades. Acho que tinha as pessoas levando crianças, tinha idosos, mas tinha a juventude também presente nesse festival, falando desse festival especificamente. Só que eu acho que o jovem, concordo com você também com isso aqui agora em mãos, assim, a gente está dividindo um pouquinho também, tá segregando um pouquinho aí os gostos das pessoas. Acho que cada um tem a sua vontade, cada um prefere literatura, outro prefere o audiovisual, outro prefere a música. Mas o mais importante é todo mundo ter acesso a isso tudo, né? Acho que é isso que é interessante, isso que a gente discute, né? Acho que não tem que ter a arte, é inadmissível a arte ter filtro, né? Acho que não pode ter arte, não tem filtro, a arte tem que ter essa libertária, tem que ter liberdade, todo mundo tem que ter acesso à arte e cultura. É isso que a gente pensa, independentemente da idade, da classe social, as pessoas têm que ter acesso à cultura. Diga, Santana. A Sandra Mantovani acompanha a gente e pergunta para o secretário sobre os planos para o Carnaval de 2020. O pessoal de casa pode... mas já Carnaval, imagina, não, né? Carnaval começa cedo, né? Olha, é o maior evento da cidade, né? Olha, outro contraponto positivo. Nos 2 últimos anos, onde a crise nacional e Santos está dentro do país, ou seja, Santos estava inserida na crise também, Claro. Mas mais de 70 cidades cancelaram o Carnaval. Foi. Simplesmente cancelaram a maior manifestação cultural do povo brasileiro. Olha, está em crise, vamos acabar com a cultura popular. É isso que foi feito em 70 cidades, mas aqui a gente manteve viva, com muito esforço do prefeito, as tradições do Carnaval. Vamos continuar com o Carnaval. O Carnaval está sendo organizado já. Ano passado a gente teve o retorno das arquibancadas. Esse ano, as arquibancadas, 2020, a arquibancada volta novamente, ou seja, de novo com a arquibancada, assim como foi esse ano. A gente já está se reunindo com a Liga das Escolas de Samba. É importante destacar que a conversa está um pouquinho paralisada, Sandra, porque a Liga passa por um problema político também, ou seja, discutindo quem vai ser o atual presidente do Ditinho, o nosso presidente do Ditinho, mas tem uma briga jurídica aí que está acontecendo aí na Liga, e a gente está conversando com o nosso presidente Ditinho, na qual a gente respeita e admira o trabalho dele. Porém, essa crise acabou prejudicando as discussões, as reuniões. A gente espera avançar agora no segundo semestre,
para começar a discutir regulamento do carnaval, porém toda a parte estrutural e planejamento por parte da prefeitura está sendo feito de forma correta, tudo no tempo certinho aí. A gente tem certeza que vai ter um carnaval brilhante aí, porque a gente tem um material humano muito forte na nossa cidade. É preciso mesmo, né? Afinal de contas, as escolas de samba estão aí e as pessoas querem acompanhar, querem ver os desfiles, essa coisa toda, não tem dúvida. E, lamentavelmente, é verdade o que diz o Rafael, né? Grande número de cidades, gigantesco número de cidades cancelaram aí os seus desfiles de escolas de samba, né, o Diego? E acaba sendo sempre uma atração importante, né? É uma marca registrada, né? E o nosso particularmente, né? Tem sido aí nos últimos anos mais uma marca registrada da cidade, um momento em que a gente consegue reunir a população toda, né, nesse grandioso evento aí nacional. E acho que Santos agora também retoma com força ao que foi outrora aí o Carnaval Santista, né? Só um parênteses, acho que é dois aspectos. O primeiro que eu falei, mas repetindo mesmo, a pessoa que está nos assistindo pode até não gostar do carnaval, que é natural, acho que aí a pessoa tem o gosto dela, né? Pode não gostar do carnaval. Mas é inadmissível a gente simplesmente cancelar uma cultura, a maior manifestação, gente, cultural do nosso povo. É o carnaval. A pessoa pode gostar ou não gostar, mas é a cultura popular, a nossa cultura. Então as pessoas hoje em dia, não é, estão falando de patriotismo, né? Patriotismo não é colocar... Patriotismo é um pouco diferente do que está sendo dito aí, né? Acho que é o seguinte, acho que é interessante a nossa bandeira, claro que sim, óbvio que sim, mas a nossa cultura, gente. Os nossos músicos, os nossos heróis, é isso que a gente tem que valorizar. Mais importante do que tudo são os nossos heróis, nossos artistas, nossos esportivos, nossa história que tem que ser preservada. E outra coisa é que a gente está falando de economia criativa, e Carnaval faz isso aí há muitos anos. Né? Carnaval movimenta uma cadeia produtiva e criativa incrível. São mais de 25 mil pessoas em Santos que são empregadas até no momento do primeira parte do pagamento. Até o desfile, a gente envolve mais de 25 mil pessoas que trabalham nessa importante cadeia produtiva e criativa. São diversos empregos que são criados durante esse período e diversas empresas na cidade são impactadas diretamente. Então, o carnaval, além de ser a cultura popular, ela movimenta a cadeia produtiva e criativa do nosso município também. É verdade. E tem aquela história, né, que a gente está cansado de saber, né? Eu sei que muita gente prefere ao contrário, muita gente chegou ao poder, hoje prefere ao contrário disso que eu vou dizer aqui, mas você oferece um instrumento musical, né, a possibilidade de aprender um tipo de arte qualquer, né, ou uma atividade esportiva, enfim, dificilmente esse menino, essa criança vão crescer, essa menina, enfim, vão crescer pensando em arma, pensando em crime, enfim, né? Não vai acabar seguindo realmente a sua área esportiva, a sua área cultural, a sua área artística, o seu viés artístico, né? O viés musical, teatro, essa coisa toda. Cirúrgico. Eu sei que isso agride um pouco, né? De uma maneira assim muito profunda, quem controla a república hoje do país, né? Eu sei disso, mas eu acho que é uma verdade, sabe? Se você tivesse mais atividades culturais e esportivas espalhadas por todos os rincões brasileiros, né? Provavelmente nós tínhamos um país diferente, né? O Danilo Miranda, que é do SESC, que estava ontem no debate que a gente fez, que a gente conversou, ele falou de fato o que é cultura, porque muitas pessoas não sabem o que é cultura, né? Cultura é absolutamente tudo que está na nossa frente, a cultura alimentar, o que a gente fala é cultura, o que a gente constrói é cultura, tudo, absolutamente tudo é cultura. É uma cultura, né? A língua portuguesa, então, eu acho que... Quanto custa o cinema? É 12 mango. É a cultura santista, né? Você usa, né? Eu acho que, falando só para sintetizar o que você falou, o que você já foi cirúrgico, eu acho que da posse, a arte e cultura é a maior arma que transforma a sociedade, é isso. A arte é a arma que transforma a sociedade, é isso que a gente tem que pensar. Porque a arte e cultura, ela caminha de mão dadas com a educação. É isso que a gente precisa. A gente está com 29% de jovens desempregados no estado de São Paulo. 29% de jovens. Se já quase 30%, quase um terço da população jovem está desempregada na sua juventude, imagine que vai ser daqui a 5, 6 anos, quando ela não vai ser mais jovem, gente. A gente tem que estar atento a isso aí. E não acabando com a cultura que a gente vai melhorar isso aí. É investindo na cultura e na educação. Então, a gente pede para todo mundo fazer essa reflexão aí em casa aí, a gente não pensar só no nosso umbigo, a gente pensar no próximo aí, entender de fato a cultura como pilar para a reconstrução do nosso país. Aliás, o Pedro Cardoso, para quem não se lembra dele, o Agostinho, né, da Grande Família, recentemente em uma entrevista disse isso, né, que o que o motiva
a morar em Portugal, em alguns países europeus, enfim, é esse pensamento voltado para o coletivo, né? É muito mais voltado para o bem comum do que propriamente para o nosso umbigo, né? Porque, afinal de contas, vivemos todos na companhia de outras pessoas, né? O tempo todo, né? E a gente passa meio que rápido aqui por esse Você sabe, planeta aqui. A gente tem em Santos algumas iniciativas bem bacanas nesse sentido de formar, de tirar as pessoas das áreas de vulnerabilidade e levar a cultura. Tem aí o Arte no DIC, que é um movimento que faz Ótimo, isso lindamente. excelente. A gente tem o Estudo Procomum também, que atua na bacia do mercado municipal, que faz um trabalho também sensacional de levar cultura para a vida das pessoas, de fazer as pessoas se engajarem na economia criativa. E é o que você falou, e tirar, de repente, desviar de um possível caminho aí que seria errado. Aliás, o Zé Virgílio aparece hoje no jornal numa elegância ímpar. A próxima presença dele aqui no programa, eu vou fazer questão absoluta que ele venha trajado daquela forma, entendeu, Rafael? Eu vou aproveitar esse gancho aqui e falar do Zé Virgílio, do Bahia. Zé Virgílio, que é um parceiro nosso aí, e tem um projeto maravilhoso. E aproveitar e falar que nós temos aqui em Santos, muitas pessoas da classe cultural falam do case de Bogotá, que é um case de sucesso que a gente tem, que é você, de fato, levar a cultura para os pontos vulneráveis do país, da cidade, né, do estado, e de fato através da cultura, é o que é o nosso discurso aqui que a gente está falando, através da cultura você acabar com a criminalidade, você voltar com o emprego, e a gente fala muito isso aí de outros lugares, outros países, né, mas no Brasil, o único lugar que está fazendo isso aí já, e já fez, já está edificado já, é Santos, através das vilas criativas, o projeto idealizado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa e coordenado pelo Rogério Santos. É um projeto que está pronto, já está edificado, os prédios estão todos prontos já, muitos funcionando na sua plenitude já. A gente tem 5 vilas criativas com cinema, e não é só cultural, gente, é entretenimento, lazer, cultura, economia criativa e esporte. Tudo num único equipamento, a gente tem 5 equipamentos com essa capacidade já, que eu não tenho dúvida que no futuro próximo vai ser um case de sucesso do Brasil, vai ser aqui em Santos. Rafael Leal, obrigado pela presença aqui, secretário de Cultura de Santos, sucesso, até uma outra oportunidade. Obrigado aqui ao nosso Diego Brígido, um dos gestores aqui da revista 9, né, 9 municípios, e Marcos Santana diariamente conosco, ponto de vista ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV, nossa reprise diariamente também às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.